E olha, novos estudos apontam que o afundamento das minas de sal-gema pode estar causando aumento no nível da lagoa no Mutange e também em Bebedouro. Com isso, os prédios que ficam na margem estão inundando. O antigo Hospital Psiquiátrico José Lopes, por exemplo, já teve boa parte da estrutura e também do terreno tomados pela água. Pinheiro rachou. Mutange e Bebedouro estão afundando. Mas os fenômenos provocados pela extração de sal-gema na região parecem não ter parado por aí. Essa imagem, apesar de bonita, denuncia uma situação grave e preocupante. Agora é a Lagoa Mundaú que está avançando. Após se debruçar por anos no caso das rachaduras do Pinheiro, o professor Abel Galindo iniciou uma série de estudos cuja constatação, ainda que inicial, demonstra um risco para os moradores do Mutange. O relatório da CPRM, divulgado em maio, já começava a demonstrar o problema. O documento trazia registros de uma inclinação na Lagoa Mundaú, provocada pelo afundamento do solo no Mutange. Isso estaria desestabilizando poços de água e, como consequência, inundando alguns estabelecimentos, como a Casa de Saúde Miguel Couto, demonstrada nessa foto do relatório. Mas os estudos do professor Abel Galindo mostram que o problema é bem maior. Situação que foi demonstrada com uma comparação de fotos de satélite. Essa é uma imagem de 2002 e mostra os fundos do Hospital José Lopes, que está desativado. Notem que a imagem mostra um longo trecho de areia entre os fundos do hospital até a margem da lagoa. Só que a mesma foto, tirada em 2019, com o mesmo nível de maré, mostra que toda aquela faixa de areia simplesmente desapareceu. Eu fiquei impressionado com o que vi, né? Eu entrei na antiga Casa Zé Lopes, com a permissão lá do pessoal, e eu vi a parte onde era o sítio deles lá, que era um sítio, até uma área uma área bastante bonita, tinha fruteiras. Contratei um canoeiro e fomos lá. Esse canoeiro, ele também foi criado na região, trabalhou também em empresas que prestavam serviço para a Braskem, e ele dizia, mostrou tudo isso aqui, realmente aqui atrás da Casa Zé Lopes era um sítio enorme, a gente passava por aqui nas margens, assim, a pé. O terreno não existe mais. Fomos até o antigo hospital para ver de perto o avanço da Lagoa Mundaú, e as imagens impressionam. No momento em que nossa reportagem esteve no local, a maré estava baixa. Mesmo assim, constatamos que não existe mais terreno, só margem de lagoa. Do canil, só sobrou o teto. As ruínas da antiga lavanderia estão sendo engolidas pela água. Aqui nesse ponto, nos fundos do antigo Hospital José Lopes, a gente pode ter a ideia exata da dimensão da gravidade do problema. Esse terreno era possível ainda andar cerca de 150 metros até chegar na margem da lagoa. E ali a gente pode ver que agora passa um canal e, de acordo com os pescadores, tem quase 2 metros de profundidade. Mas a lagoa continuou avançando. Para se ter uma ideia, esse muro aqui, ele tinha cerca de 1,80 m. Hoje está praticamente tomado pela metade. E não se engane, toda essa região aqui é uma extensão da lagoa. Apesar da grama, ali ainda dá mais de 50 centímetros de profundidade. Na maré baixa, a parte mais rasa que estava hoje no sítio, que está invadindo lá a parte da cozinha, do refeitório, entendeu? Aquela parte lá de trás do sítio não tem, está tudo cheio d'água mesmo. Então na maré baixa dá 70 centímetros, 80. Na maré alta dá 1,70 m. A água da lagoa está avançando e tomando aos poucos a estrutura física do antigo hospital. Esse setor com enfermarias está completamente alagado. O refeitório também, assim como várias salas de consultórios e outros setores comuns do hospital. A água chegou e não baixa mais. O avanço da lagoa começa a provocar rachaduras intensas em vários pontos da estrutura. Até as grades de ferro estão se contorcendo com o efeito do rebaixamento do solo. Em praticamente toda a extensão do Mutange, há registro de avanço da margem da Lagoa Mundaú. A explicação aqui, segundo os estudos do professor Abel, é que a área fica num ponto de interseção entre uma mina gigante de sal-gema e outras 5, que, segundo o professor, se fundiram, gerando imensas crateras subterrâneas, e isso
intensificou o processo de afundamento na região. Aqui é uma concentração de carga. Devido a esses vazios, as cargas, os pesos das rochas que estão aqui acima, então todas vem carga desse lado, vem carga dele, vem carga. Então a concentração de carga está aqui. Deve afundar mais. Eu estou estimando aí que possivelmente possa afundar mais 1 metro, 1,5 metro, aí por aí assim. Isso aí é um cálculo estimado. Em nota, a Defesa Civil de Alagoas disse que ainda não teve acesso aos estudos do professor Abel Galindo, mas está seguindo com as providências, que tem como base as orientações da CPRM. Já o professor Abel está adiantando os cálculos desse novo estudo e, para ele, se nada for feito, o processo de afundamento vai continuar e as consequências podem ser graves. Se fechar logo, aí o problema vai começar a sanar mais rapidamente. Se não fechar, o que pode acontecer? Existe um fenômeno de empolamento. Então as rochas, sempre tem muitas rochas que são mais fragmentadas acima das minas, vão desmoronando e vão enchendo as minas. Eu fiz uns cálculos e, pegando assim uns cálculos estimados, uma mina com 150 metros de profundidade, nessa compensação eu fiz uns cálculos em 500 metros vai zerar.